Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Você pode se colocar em pé, se você trouxe a sua Bíblia aí com você. Nessa noite juntos estamos aqui para adorarmos ao Senhor, rendemos louvores a Ele, por aquilo que Ele é, por que Ele merece da minha vida e da sua vida aqui essa noite. Convido você então para abrir no mesmo texto que nós lemos hoje pela manhã, o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Quero ler com você do verso 1 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus,
o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos orar juntos, queridos, e nessa noite, sempre motivo você a pensar um pouquinho no teu sentimento e no teu propósito no início do culto, porque é isso. Culto não é só um programa que foi preparado por nós. Culto é aquilo que é entrega sua, como adoração ao Senhor. É você cultuando ao Senhor. A gente só acompanha juntos, nós só celebramos juntos. Mas culto é o que você veio oferecer como um sacrifício agradável ao Senhor. Então convido você a fechar os teus olhos, e a sua primeira oração nesse início de culto vai ser assim: Senhor, eu estou aqui para isso. Para que você está aqui essa noite? E logo em seguida estaremos orando juntos, celebrando, adorando, cantando ao Senhor. Mas qual é o sentimento do teu coração agora, nesse momento aqui, na presença do Senhor? Faça a sua oração pessoal, querido. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, porque o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, Pai. Nós queremos nesta noite prestar culto ao Senhor, pela Tua grandeza. Queremos dizer ao Senhor que nós dependemos de Ti, Tu és o nosso Deus. Recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Fala ao nosso coração, sê presente aqui. Ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas, o Senhor dirige as nossas vidas, e nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, querido. Hoje está mais fácil você dar boa noite aí, sabe por quê? Você vai ter que sair do teu lugar. Hoje não dá só para você virar, tem gente aqui, gente ali, gente do outro lado. Então hoje eu vou colocar um desafio para você. Dá uma boa noite para pelo menos 10 pessoas à sua volta aí, e diga a ele assim: é uma alegria estar aqui para celebrar o Senhor com você. Isso, sai do teu lugar. Tem gente lá atrás, tem alguns na galeria lá em cima, né? Que Deus abençoe você também aí. Isso, que bênção juntos. E nessa noite nós vamos falar ao Senhor que estamos aqui porque queremos adorar para sempre. Amém? Amém. Me sinto liberto, pois o meu Senhor já me salvou. Tua graça encheu-me, suficiente és Tu para mim, e não há quem possa ser comparado a Ti. Por quem eu viverei, e para sempre irei te amar, pois Tu és Jesus, a razão do meu viver. Me sinto liberto, pois o meu Senhor
já me salvou. Tua graça encheu-me, suficiente és tu para mim. E não há quem possa ser comparado a ti. Acima de tudo, tu és, e para sempre irei te amar, pois és o motivo por quem eu viverei. E para sempre irei te amar, pois tu és Jesus, a razão do meu viver. E para sempre irei te amar, pois és o motivo por quem eu viverei. E para sempre irei te amar, pois tu és Jesus, a razão do meu viver. E para sempre irei te amar, pois és o motivo por quem eu viverei. E para sempre irei te amar, pois tu és Jesus, a razão do meu viver. A razão do meu viver. A razão do meu viver. Essa letra ela é bem simples, mas ela expressa um sentimento de quem já experimentou o toque precioso do amor de Jesus. Oh Jesus, eu te amo. Oh Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Oh Jesus, eu te amo. Eu te amo. só você cantando, ó Jesus, te agradeço. Oh Jesus, te agradeço. Oh Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Oh Jesus, te agradeço, te agradeço. Oh Jesus, eu te louvo. Oh Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Oh Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Aleluia, amém, amém. Louvado seja o Senhor, realmente demonstrando o nosso amor a Ele. Você pode tomar assento, querido. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos em mais um culto para celebrar o batismo. Esses nossos irmãos aqui queridos decidiram então mostrar simbolicamente, que eles já entregaram a sua vida para Jesus, e estamos aqui essa noite juntos para celebrar. Eu estou aqui com a Natália, os familiares presentes, onde estão? Lá atrás, que gostoso. Estou aqui com a Gi, que foi a discipuladora dela. Chega aqui, Gi. Natália, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero apresentar para vocês o Jean. Queria te dizer, Jean, que essa aqui é sua nova família, né?
Família de Deus, família espiritual. Também queria ver aí o pessoal da nossa célula, porque o Jean é da minha célula. Então a gente está muito feliz com ele. Cadê o pessoal? Aí, que bom, né? Que legal. Jean, da mesma maneira que a gente viu agora aqui, eu queria perguntar para você, você tem certeza absoluta que Jesus Cristo, Ele é hoje o Senhor e Salvador da sua vida, o único dono do seu coração? Sim, eu tenho. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a Sara, os amigos presentes, onde estão? Olha lá que festa bonita, hein, Sarinha? Sara, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o Lucas. E também estamos aqui junto com o discipulador dele, mas eu queria ver, tem gente aqui da família, tem amigos, pessoal da célula, ali. Isso, queridos, que bom, bem-vindos, né? Lucas, da mesma maneira, Jesus Cristo, você tem convicção que Ele entrou na sua vida e Ele é seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, e junto com o seu discipulador, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Isadora. Onde estão os familiares e amigos? Nossa, os amigos vieram em peso, hein? Estou aqui com a Stefani também, a discipuladora dela, que é uma benção essa menina. Isadora, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderoso pra me ajudar.
Amém. Boa noite, meus irmãos. Esse momento é importante, momento de oração, não é? Momento que nós podemos colocar as nossas necessidades juntos, não é? Como igreja, diante do Senhor. Temos alguns pastores fora no retiro dos jovens, estão voltando aos poucos, aí vamos orar, muita chuva, a estrada é meio perigosa. Acho que é o pastor Michel, Alexandre, Sombrio, Lucas e o Tiaguinho, né? Os 4, vamos orar por eles, essa viagem para cá. Aqui é um pedido aqui de Alceu Barbosa, orar pela família, falecimento. Também pelo irmão Temístocles, o diácono Temístocles. Eu soube agora que ele está bem enfermo. Vamos orar pelo irmão Temístocles, já com seus 90 anos quase, né? Por aí. Um dos membros mais antigos também desta igreja. Também pela irmã Cleusa. A irmã Cleusa faz aniversário terça-feira. Me lembrou ali o pastor Arthur, né? Hoje faz a minha filha, a Ruth. A minha caçula faz hoje. Cadê o Irajá? Não está aí, não? Ele também faz. Queria cantar parabéns para o Irajá hoje, tá vendo? Depois reclama que a gente não lembra dele, né? Eu não gosto do penteado do Irajá. Aquele penteado dele é feio. Eu vou falar com ele para cortar aquele penteado. Não é feio? Vou falar com ele depois. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar pela nossa igreja, pela construção, orar pela vida espiritual da igreja, pelo nosso Brasil nesse tempo de tantas manifestações, para que Satanás não se aproveite deste momento, né, de manifestações, e que não sejamos incautos no meio disso tudo. Que Deus nos dê sabedoria como povo de Deus, como igreja. É lícito, mas com sabedoria. Agora há coisas que não convêm mesmo sendo lícitas, né? Mas vamos orar pelo nosso Brasil. Precisamos de mudança mesmo, ainda mais no que diz respeito à área da família, da moral, né? Fico pensando em Charles de Gaulle, quando disse há muito tempo atrás: o Brasil não é um país sério. Aquilo me doeu muito quando eu vi aquela entrevista dele. O Brasil não é um país sério. Dói, né? Eu tento ser um homem sério, você também tenta. Nós tentamos, nós lutamos por isso, como cidadãos dos céus e desta pátria aqui. Então vamos orar por isso, para Deus colocar lá no poder homens sérios, homens tementes a Deus, homens que, se tiver que morrer, morre, mas defendendo a verdade, não covarde. Essa PEC agora, uma porção de covarde voltou atrás e foi favorável à caída da PEC 37. Isso é covardia. Isso não pode governar o nosso país tão grande, não é? Pai, na Tua presença estamos, Senhor. Te agradecemos por este privilégio tão grande, Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor. Teu povo que está aqui venceu o frio, a chuva, tantas dificuldades, mas estamos aqui na Tua presença, Senhor, para engrandecer, para exaltar, para louvar o Teu nome, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, pelo que Tu és, Senhor, Deus Todo-Poderoso, único Senhor, Criador, sustentador. Ó Deus, quem somos nós, Senhor, para falar contigo, Senhor? Só através de Jesus, que morreu na cruz, que nos reconciliou contigo, Senhor, rasgando o véu do templo, tirando todos os obstáculos, para que chegássemos à Tua presença através da oração. Obrigado, Deus. Nesta hora colocamos, ó Deus, irmão Temístocles diante de Ti. Visita aquele Teu servo, Senhor, já idoso, enfermo, bem enfermo. Visita-o neste momento, Deus. Abençoa, sei com a saúde do Teu servo. Põe a Tua mão sobre ele, Senhor, poderosamente. Também irmã Marisa, continuamos a rogar por ela, Senhor. Visita a Tua serva naquela UTI, Senhor. Põe Tua mão sobre ela, Senhor. Nós a temos colocado somente aos Teus cuidados, porque sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. Tudo depende de Ti.
Também agradecemos a vida hoje do Irajá, que faz aniversário. Ser com teu servo aonde estiver. Ele tem sido bênção, Senhor. É submisso, é simples, é trabalhador. Visita ele, Deus. Abençoa-o poderosamente no dia do seu aniversário. E que ele continue, Deus, a ser bênção aqui na nossa igreja, na orquestra, no ministério de música, na sua família, Pai. Também pedimos, Senhor, pela irmã Cleusa, que aniversaria na terça-feira. Visita a tua serva, Pai, poderosamente. Ela precisa também da intervenção do Senhor na sua saúde. Saúde física, emocional, no todo, Deus. Visita a tua serva, Senhor, e põe tua mão de bênção sobre ela, Senhor. Os teus servos que estão voltando do retiro, os pastores, todos os jovens, abençoa, Senhor, dá um retorno maravilhoso, um retorno seguro, que teus anjos estejam acampados ao redor de cada carro, Deus, de cada ônibus, livrando e trazendo em paz. Também, Pai, pedimos por esta caixinha de oração, Senhor, de pedidos de oração. Temos dito, Deus, que não é uma caixinha contendo papéis, é uma caixinha, Senhor, onde há muitas lágrimas, onde há muito sentimento, muita necessidade, onde, Senhor, é necessária a intervenção do Senhor na vida de cada um que depositou aqui o seu pedido, a sua lágrima, a sua dor. Visita, Deus, poderosamente. Também, Pai, pedimos pela nossa pátria, Senhor. Ser com o nosso Brasil, Senhor. Ó Deus, que esse negócio, que esse tempo de Copa, de Confederações, Brasil campeão ou não, isso não venha, Senhor, ser um engano para o povo, Deus. Que o futebol não seja o ópio do povo, Senhor, mas que o povo tenha discernimento do Senhor. Visita os nossos governantes, Deus, traz temor aos seus corações, para que tenhamos verdadeiramente a pátria amada, livre, Senhor, para te amar, para te servir. Repreende, Senhor, todas as armadilhas de Satanás, para destruir a família, Senhor, obra do Senhor, criação do Senhor, bênção do Senhor. Como é bom, Deus, ter a família. Eu te louvo pela família dos meus pais, que me criaram, que me educaram, pela minha família, minha esposa, meus filhos. Muito obrigado, Deus, e de cada servo teu que está aqui. Guarda isso na nossa pátria, Deus. Protege. Toma conta, Pai, do nosso povo brasileiro. Fica conosco, Deus. Continua a nos abençoar neste culto, Pai. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Provas do seu grande
por seu amor salvo estou. Jesus sobre mim, minha culpa tomou, e por seu amor salvo estou. Aleluia, não é? Pode aplaudir, que coisa linda. Eu me lembro que um dos primeiros cultos aqui nesse local foi um congresso de juventude brasileira. A gente inaugurou praticamente esse telhado para a gente poder entrar aqui dentro, sem nenhum acabamento, sem o som ainda do jeito que está, sem nada. E tudo que podia dar errado, deu errado naquele encontro, né? E teve uma hora que caiu a energia, se não me falha a memória. E aí, uma multidão de jovens lotando aqui, e não tinha som, né? E aí pegaram um violão e conseguiram pôr uma caixinha dessas pequenas, só uma pequena caixinha, tocava o violão e alguém só dava o tom praticamente, e as pessoas começaram a cantar. E eu nunca vou me esquecer de algo tremendo, porque quando tudo falhou, a presença do Espírito Santo se tornou ainda mais forte. E aquele foi um louvor inesquecível, por causa da presença do Senhor Jesus. O que faz a diferença não é o lugar, o que faz a diferença não são os equipamentos, o que faz a diferença não é nem o número de pessoas, o que faz a diferença é a presença do Espírito Santo de Deus. E enquanto essas irmãs cantavam essa canção que fala daquilo que Jesus fez por mim e por você, eu estava ali sentado orando e lembrando não só da minha salvação, mas de tantas coisas preciosas que Jesus tem feito nas nossas vidas. E eu queria que você lembrasse. E logo depois, antes da gente fazer o momento do ofertório, se você me permite, Paulinho, aquela canção antiga que você cantou lá por primeiro, Jesus, eu te amo, né? Que é tão simples, eu queria convidar você para a gente expressar um louvor do coração. O que é que você tem aí na sua alma de marcas da graça de Deus na tua vida? Eu sei a salvação que foi cantada, mas que mais você tem no teu coração? Lembra de algumas? E diz: Jesus, eu te amo, porque o Senhor deixou uma marca na minha vida. Louva a Deus aí na sua alma, não é? E faz desse seu tempo de oração. Curva a tua fronte, fala com Deus. Tenta recordar o que é que vai trazer a memória, ao seu coração, as esperanças que o Senhor Jesus já semeou na tua vida. Adora o Senhor de toda a sua vida. Pode cantar. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz, ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Dá para repetir? Ó Jesus, eu te amo, ó Jesus, eu te amo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz, ó Jesus, eu te amo, eu te amo, ó Jesus, te agradeço, ó Jesus,
te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Amém. Jesus está aqui conosco e a presença dele é suficiente. Por isso eu quero convidar você para essa quarta-feira. Não esquece disso, quarta-feira é uma convocação santa, não é? Para todos nós que somos membros dessa igreja, você que é frequentador. Nessa próxima quarta-feira a gente vai estar aqui 8 horas da noite, das 8 à meia-noite, numa vigília de oração, tá? Não vai ter sermão, a gente só vai adorar a Deus e orar. Nós vamos ter testemunhos, leitura da palavra, versículos que nos trazem à memória as promessas de Deus, não é? Oração, não é isso? E vamos estar adorando a Deus com canções também. Nosso objetivo nessa vigília, você está vendo o que está acontecendo no Brasil, a gente já começou a orar no mês de maio, não é? E a gente continua orando por esse país. Algumas coisas já aconteceram, e a gente louva a Deus porque algumas mudanças, até pela pressão popular, já aconteceram. Mas eu creio que muito mais do que isso tem sentido na oração, naquilo que Deus está respondendo de oração. E está havendo um movimento como esse que nós vamos fazer aqui dessa vigília em todo o Brasil. As igrejas evangélicas no Brasil inteiro estão fazendo 21 dias de jejum e oração pela nação. Então, jejum que vai desde manhã até 6 horas da tarde, todos os dias, e o povo de Deus está fazendo isso, e isso é uma coisa que é voluntária, você pode fazer se Deus tocar no seu coração, mas isso está acontecendo no Brasil todo, em todas as denominações. Movimentos de oração têm se levantado a favor da nossa pátria, e não é uma coisa organizada, tá? Olha, é a instituição A ou B que está fazendo isso, está despontando no coração do povo. Há respostas que Deus tem dado, há sinais que Deus tem feito, que esse é um momento muito especial na nação brasileira, porque é uma batalha espiritual que está acontecendo nessa pátria. É impossível que o número de evangélicos cresça nessa nação, como tem crescido, e não haja nenhuma mudança estrutural nessa terra. O que eu creio é que algumas potestades, alguns principados vão ser derrubados em nome de Jesus, e essa nação vai sofrer transformação, porque quando Deus abençoa, Ele não abençoa só por fora, não é caiar um sepulcro, não, mas é fazer transformação, e nós estamos orando pela transformação espiritual. Nós vamos orar pela nossa nação, mas sempre que oramos, nós temos que colocar também o que vai no nosso coração. Então, um dos motivos de oração dessa vigília é você, é a minha vida, é a nossa casa, a nossa família, as situações do nosso dia a dia. Então, eu queria convidar você para nessa quarta-feira separar parte desse tempo para estar conosco. Eu não posso ficar 4 horas. Tudo bem, você pode ficar 15 minutos, pode ficar meia hora. Venha, participa. A hora que você precisa ir embora, você vai embora, não tem problema. O importante é a mobilização do povo de Deus e dizer: Senhor, nós estamos aqui atendendo a santa convocação do Teu Espírito, que não passa só na PIB de Curitiba, não, está se passando em todas as igrejas evangélicas desse país. Há vários movimentos acontecendo, parecidos, um pouquinho diferente, mas o sentimento é o mesmo, é um mover do Espírito Santo. Então,
Coloca isso na tua agenda, quarta-feira agora, espalha essa notícia para mim lá no teu Facebook, lá no teu Twitter, me ajuda a divulgar que esse é tempo de santa convocação e a gente vai estar junto aqui. E esse é o tempo quando nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Para mim, é um tempo de culto, e é por isso que a gente pede que as pessoas se levantem dos seus lugares e depositem aqui no gasofilácio, nessas caixas que estão espalhadas, essas ofertas e esses dízimos. É um ato de devoção e consagração. É muito mais do que você jogar um envelope ali. É dizer: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu reconhecimento do teu senhorio, está aqui, Senhor, a minha devoção também nessa área da vida que é a área financeira. Por isso, nós não recolhemos nos bancos essa oferta, nós esperamos que ela seja um ato de culto, de louvor voluntário, daqueles que entendem e desejam adorar a Deus dessa maneira. E essa semana eu pedi hoje pela manhã, eu vou pedir agora à noite, uma oferta especial. Nós estamos construindo, tá? E parte dos recursos que a gente está usando na construção vem de um empréstimo bancário, e esse mês, por alguma razão, esse empréstimo não entrou, e então nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer com recursos próprios, e o dinheiro acabou, e eu estou negativo em 101.400 alguma coisa, nem sei quanto é o valor certinho, mas não estou desesperado, porque eu sei que essa obra não é minha, nem sua, é do Senhor, então Ele vai nos dar a bênção. Mas eu quero pedir a você, que é parceiro conosco dessa obra, a hoje dar uma oferta especial, tá? Então, a nossa confiança não está no banco, a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso que nos abençoa e nos sustenta. De alguma maneira, não é? O socorro virá do Senhor. Eu gosto daquele texto que diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque nas montanhas ficavam os lugares altos de adoração aos deuses. E ele disse: eu olho para lá e digo: de onde vai vir meu socorro? De lá não vem não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então que a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando a gente passa por batalhas, né, a gente reconhece a grandeza de Deus. Mas sabe qual foi o meu sentimento? Meu sentimento foi o seguinte: eu estava lá orando e estava preocupado, e o Espírito Santo falou assim: por que você está preocupado? Eu falei: estou 101 mil negativo, Senhor, é complicado esse negócio. Ele falou assim: você já pensou que você gastou 1 milhão e só ficou com 101 mil negativo? Dá louvor. Eu falei: tá certo, Senhor, perdão pela minha incredulidade, louvado seja o teu nome, porque só faltou isso e a gente vai conseguir em nome de Jesus. Então participa conosco e adore a Deus conosco. Diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças, Lord. Você pode colocar em pé, querido? Juntos, agradecemos ao Senhor cantando assim. Porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, Lord, graças, Lord, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, Lord, sempre a ti eu graças dou.
levados à cruz. Graças dou, graças dou. Quando o coração e o meu louvor com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Louvamos a Ti porque tudo o Senhor tem suprido na porção de cada dia. Todos os desafios que colocamos diante de Ti, Senhor. Não é porque nós não cremos que o Senhor não possa fazer. É porque nós dependemos do Senhor para todas estas coisas. Louvamos a Ti por esse Teu povo que tem entendido esse desafio tão grande que tem sido esta obra, Senhor. Essa obra que o Senhor tem confiado a nós, para nós nesse tempo terminarmos, Pai. Que a Tua graça continue sobre nós. O nosso coração é grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez até aqui. Mas nós continuamos crendo naquilo que a boa mão do Senhor se movendo a nosso favor, Pai. Por isso te damos graça em todo o tempo. E com o nosso coração em todo o tempo louvamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Amém. Damos graças ao Senhor. Amém. Amém. Existe um rio, Senhor, que corre no trono dos céus. Esse foi o texto que nós lemos no início, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde esse rio passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Só você cantando assim. Você crê nisso? Tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia e a gente vai ler em pé como você está. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor nos explica, nos ensina. Diz assim, Lucas 5, versículos de 1 a 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se no barco e ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Querido Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. De todo o meu coração, eu creio que não viemos aqui por acaso. De alguma maneira nós fomos compelidos pelo Teu Espírito Santo para estarmos aqui hoje. Havia tanta outra situação que nos convocava para ficar em casa, mas o Senhor nos trouxe aqui. E cada um, Senhor, à sua maneira, chegou ouvindo a voz do Teu Espírito. E eu quero te pedir que nessa hora, aquilo que o Senhor preparou para mim, eu quero, Pai. Aquilo que o Senhor preparou para os meus irmãos, derrama sobre eles. Que a alegria do Senhor, que o poder do Senhor, que a força do Senhor, que a palavra do Senhor seja ministrada sobre cada coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Nós começamos a estudar hoje pela manhã esse texto e eu compartilhei hoje pela manhã que há muitas maneiras que Deus usa para falar conosco e esse texto foi uma das maneiras que Deus usou essa semana para falar comigo. E a maneira que Deus usou foi despertando no meu coração curiosidade por uma expressão de, apesar que eu já tenha lido várias vezes esse texto, eu não tinha me apercebido dela, do convite de Jesus para que Pedro fosse às águas mais profundas. E à medida que eu li esse versículo, eu falei, puxa vida, eu nunca tinha reparado nesse texto que tem essa expressão para a gente ir às águas mais profundas. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração para que eu pudesse aprender essa lição das águas profundas. E a primeira lição que eu aprendi e compartilhei hoje de manhã é que o extraordinário da graça não ocorre nas margens, mas nas águas profundas da fé. E a pergunta que eu fiz para esse texto foi: por que Jesus mandou Pedro ir para as águas profundas? Porque Jesus queria que ele pegasse um cardume, não pegasse um peixinho. E não se pega um cardume, não se pesca um cardume na beira do lago, só se pesca um cardume nas águas profundas. E da mesma maneira, Jesus queria que nessa pesca, chamada pesca maravilhosa, que foi o chamado de Pedro para o seu ministério apostólico, ele aprendesse que as coisas extraordinárias da graça de Deus não acontecem quando a gente está na beira do lago da presença de Deus, mas quando a gente se aventura a ir às águas profundas da fé, do relacionamento com Deus. E aqui é um convite para cada um de nós, para nós nos aventurarmos nas águas profundas da fé, na caminhada mais intensa com Deus, na entrega da nossa vida, a que o Senhor nos conduza, não apenas na beiradinha, mas onde Ele tiver para nós. A segunda lição que a gente aprendeu hoje pela manhã também, foi que o extraordinário ocorre quando superamos aquilo que nos impede de obedecer. E nós começamos a pensar aqui nas possibilidades do que estava impedindo Pedro naquele momento de obedecer o Senhor. E a gente viu pelo menos 3 possibilidades. A primeira delas era a sua experiência passada. Ele já tinha tentado pescar a noite toda. Ele já tinha ido, quem sabe até lá no lugar mais profundo, lá do lago que Jesus queria que ele fosse. Ele não tinha pego nada. Então, qual era a diferença entre a experiência passada e esse momento presente? A diferença era Jesus. E a gente tem que entender que às vezes algumas experiências passadas sem Jesus não podem ser comparadas com Jesus. E a gente aprendeu uma fórmula muito bonita sobre a graça. O que é a graça de Deus?
A graça de Deus é o imponderável dele, elevada à potência da sua infinitude. Então Deus vai fazer coisas que eu nem posso imaginar. Depois nós aprendemos que um outro obstáculo na vida de Pedro era a sua disposição interior. Ele talvez pensasse: eu estou cansado, pesquei a noite inteira, e só para divertir Jesus eu vou levar ele lá. E às vezes a gente imagina que quem precisa da gente é Deus. E ele estava imaginando, talvez, estou cansado, eu vou levar Jesus para pescar agora, não é outro dia, Jesus. Não, quem mais precisava de Jesus era Pedro, Simão Pedro. E essa diferença de disposição, de entender que quando Deus está falando conosco, não é porque Ele precisa de nós, é porque eu desesperadamente, até sem perceber, preciso dEle. Segundo obstáculo que estava nessa disposição interior era pensar: vou ter que refazer todo o meu trabalho, vou lavar as redes de novo, já que terminei de lavar, então vou ter que repetir tudo. E às vezes nós nos tornamos tremendamente inflexíveis, porque nós imaginamos que temos todas as variáveis da vida, que nós podemos construir o cenário. E queridos, ninguém tem todas as variáveis, só o Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso aprender a confiar nele. E por fim, nós aprendemos também que, apesar de Pedro poder imaginar que Jesus era só carpinteiro, quem sabe um mestre religioso, Ele era o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, a palavra viva que criou todas as coisas. E quando a gente tem a dimensão de quem é Deus, a gente tem que correr aos braços dele. Qualquer outro obstáculo não tem sentido. Outro obstáculo que estava no coração de Simão talvez fosse a solidão da decisão. Tomar decisões não é fácil, ainda mais quando a gente tem que tomá-las sozinho, e toda decisão de fé é pessoal e única. Alguém pode participar do processo, mas só você vai ouvir a voz do Espírito. Então, decida conforme aquilo que o Espírito falar no seu coração. Mas eu queria continuar a meditar nesse texto nessa noite. Os versículos 6 e 7 chamam minha atenção. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. A terceira lição que eu aprendi aqui sobre as águas profundas é que quando eu me disponho a aprender de Deus nas águas profundas da fé, quando eu me disponho a me aventurar nesse projeto de Deus para a minha vida, as bênçãos da graça, desse imponderável, elevado à potência da infinitude divina, elas não apenas nos abençoam, mas essa bênção se espalha e alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Lá está Pedro com o seu barquinho nas águas profundas e ele começa a pescar. E na hora eu acho que ele não pensou muito. Quando o pescador consegue pegar peixe, o que ele tem é alegria, não é? E aí ele começa a puxar a rede, e ele começa a ver que tem muito peixe, que é um cardume que está passando por lá, e ele começa a puxar e vê que se ele puxar a rede, ela está tão pesada, ela vai se rasgar, ela vai se romper. Então ele deixa o peixe mais ou menos preso na rede, mais ou menos puxado mais dentro da água para diminuir o seu peso, e começa a acenar lá para a praia: vem logo. E o povo está olhando: o que é que Pedro está acenando lá? Vem. E eles entram rápido, pensando que talvez tenha algum problema, um acidente, alguma coisa. Mas quando eles vão chegando, eles estão vendo o cardume de longe, eles estão vendo a rede quase se rompendo, e eles dizem: pega a rede aí, joga também, vamos pegar. Até aqueles que não estavam nas águas profundas foram alcançados
pela bênção daqueles que se aventuraram a entrar nas águas profundas com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: se você está buscando Jesus de todo o seu coração, Deus vai abençoar a sua vida. Mas não vai abençoar só a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus netos, vai abençoar as pessoas com quem você trabalha, vai abençoar os lugares por onde você passa, porque Deus está derramando graça abundante sobre você, e essa graça espirra, e essa graça se espalha, e essa graça alcança as pessoas. Há muitos anos atrás eu me lembro de uma senhora italiana, casado com um italiano. Na verdade ela vivia junto com esse italiano há 25 anos, e ela se converteu e queria se batizar, e a nossa visão é que o casamento é um valor, que ela precisava então se casar com esse homem. Não havia nenhum impedimento para esse casamento, a não ser aquele pensamento contemporâneo de viver juntos. E aquela senhora então começou a orar e buscar de Deus, e ela falou para mim assim: pastor, meu marido não quer se casar comigo, nós já vivemos há 25 anos, ele está até bravo com eu conversar com ele, ele é um italiano bravo, né? Como é que vai ser? E eu disse: olha, a gente vai orar, se a senhora me permitir eu vou conversar com ele. Fui lá conversar com ele, ele ficou bravo o dia que eu cheguei na casa dele, uma conversa particular, porque essa senhora tinha 3 filhos, e os 3 filhos não sabiam que eles não eram casados, era um segredo de Estado naquela casa. E aí então eu cheguei num dia que os filhos não estavam, e aquele homem estava bravo, carrancudo, e aí: pastor, o que o senhor está pensando? Quando eu casei, quando eu comecei a viver com essa mulher, ela era pura, e negócio assim, que você está... Não, eu não estou falando nada, eu estou só dizendo que Deus tem algo mais para vocês. Bom, o final da história é que eles casaram. Ele me convidou para ser padrinho do casamento deles no civil, não é? Depois dei uma bênção para aquele casamento, e começou uma coisa interessante naquela casa. Ela era a única crente naquela casa, mas uma mulher de oração, uma mulher de temor a Deus. E aí aconteciam as coisas, e o marido vinha para ela e dizia assim: mulher, você precisa orar por isso. Acontecia outra coisa, ele dizia assim, vinha o filho, a filha, e dizia: mamãe, a senhora precisa orar por isso, por nós. E ela dizia: tudo bem, então vem aqui, se ajoelha comigo e ora comigo, que Deus vai abençoar. E Deus abençoava. Sabe, a bênção de Deus não para na gente. A bênção de Deus não parou na água profunda. A bênção de Deus chegou lá na praia. E pensa nisso, aquilo que era uma experiência só de Simão, se tornou de Tiago, de João, se tornou de outros homens que estavam ali, que faziam parte daquela corporação de pescadores, e estes homens todos se tornaram apóstolos de Jesus, porque Simão teve a coragem de ir às águas profundas. Quando Deus chama você para esse aprofundamento da fé, para esta entrega mais do que total, absoluta, Ele derrama bênção sobre a sua vida, mas essa bênção não para lá no seu quarto, não para lá no seu lugar de oração, ela vai se espalhando e vai gerando bênção sobre outras pessoas, temor do Senhor sobre outros corações, e as respostas de Deus começam a chegar. Há uma lição profunda de Deus aqui para mim e para você. Deus quer fazer a bênção dele se espalhar, e Ele está usando a tua vida para fazer parte dessa história. Tem pessoas que estão bem pertinho de você, que Deus quer abençoar, e que talvez não tenham a coragem de dar o passo de fé, de entrar no barquinho, de molhar as redes de novo,
mas que vão ficar tremendamente impressionados com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E por causa daquilo que Jesus fez na sua vida, eles vão se achegar ao Senhor Jesus. Num dia de batismo como esse, nós ouvimos o testemunho de uma senhora que estava no púlpito dando testemunho, junto com o seu filho, e sentado na galeria daquele ginásio, tinha um senhor que era o esposo dela, um homem viciado em bebida, sua vida inteira, que tinha feito um monte de bobagem, perdido inclusive a casa que moravam. E depois da sua conversão, Jesus fez uma transformação tão linda na vida dele. Ele foi liberto daquele vício, foi transformado pelo poder de Deus. E eu dizia, olha, está na hora de batizar. Ele dizia, pastor, eu só posso me batizar quando a minha família acreditar que Jesus transformou a minha vida. E eu nunca mais vou me esquecer daquele testemunho. Estava lá a esposa e o filho. E eles deram o seu testemunho de conversão e disseram, olha, nós estamos aqui hoje pedindo o nosso batismo, porque nós vimos o poder de Deus transformando a vida do nosso esposo. E ele estava sentado no último banco da galeria, e aí então a esposa chamou-o pelo nome e disse assim, querido, você pode se batizar, porque nós cremos que Jesus mudou a sua vida. Entende? A bênção de Deus não para na gente. Deus quer espalhar essa bênção na sua vida e através da sua vida, na sua casa e através da sua casa. Ele quer derramar graça abundante sobre vocês, mas para isso alguém tem que ter a coragem de entrar nas águas profundas do relacionamento com Deus e deixar que as marcas de Jesus gerem no coração das pessoas aquele sentimento de temor do Senhor. Se tem uma coisa que impressiona a gente, é quando a gente pode entender que aquilo que está acontecendo não é uma coincidência, não é um acaso, mas é algo de Deus na nossa vida. E quando, queridos, acontece algo de Deus na nossa vida, que é marcante, que é incontestável, a primeira coisa que vai acontecer no coração das pessoas que estão ao nosso redor é temor do Senhor. Opa, Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele está agindo. Eu não consigo explicar, eu não consigo entender, mas algo de Deus está acontecendo. E queridos, Deus quer usar a tua vida para isso, para que às vezes sem palavra, só por causa da presença do Espírito, as pessoas possam olhar para você e dizer, algo de Deus está acontecendo. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É aquela semente que transforma o nosso coração para dizer, opa, alguma coisa de Deus está acontecendo aqui. Eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Eu posso até tentar achar respostas ou explicações, mas aqui dentro do meu coração eu sei que algo de Deus está acontecendo. E se você está sentindo isso, é porque Deus está trabalhando no seu coração. Se você está ouvindo essa voz do Espírito dizendo algo de Deus está acontecendo, é porque Ele está trabalhando em você e Ele quer fazer algo especial na sua vida. A última coisa que eu queria dividir com vocês nessa noite é que as águas profundas nos levam a entender quem é o Senhor de toda a bênção. E aí os versículos de 8 a 11 vão nos ensinar assim. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo
e o seguiram. Essa parte final do texto para mim é impressionante. Os peixes que pareciam ser o centro da história são abandonados junto com os barquinhos na praia. Eles não tinham passado a noite inteira pescando? Pescador vive do quê? De vender o peixe. E quando pega um cardume, vai deixar na praia. De certo não apodreceu lá. Muita gente foi pegar os peixinhos, né? Ele, pode levar, leva o peixinho aí. É interessante, né? É interessante como o pescador fica, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma pesca e pegamos bastante peixe, peixe pequenininho, mas bastante peixe, e peixe dá trabalho para limpar. E a regra lá em casa é o seguinte: se pescar, traz limpo, porque aqui não vai limpar, porque vai fazer sujeira, vai ficar cheirando, você traz limpo. Bom, e aí então pegamos os peixes, tinha alguns companheiros, e tem alguns pescadores tranquilos, disse, não, eu não quero levar o peixe não, porque não quer limpar, dá trabalho, né? E aí eu olhei para aquele peixe todo, e um outro irmão olhou para aquele peixe todo, vai largar o peixe aqui, e começamos a limpar peixe. Eu nunca limpei tanto peixe na minha vida. Que coisa! Chegou uma hora que eu estava com as costas quebradas, meus dedos machucados e tudo, de tanto limpar peixe, mas eu não queria deixar nenhum. Eu vou deixar peixe coisa nenhuma, eu vou levar tudo, vou encher meu freezer. E eu fico imaginando, do jeito que eu sou, se eu ia conseguir deixar os peixes na praia. Eu ia ficar doido, mas eu pesquei tudo isso, né? Bom, já viu que eu não sou lá grande coisa de pescador. Quando pega alguma coisa, então tem que valorizar. Mas eu fico imaginando o que ia no coração de Pedro para ele largar todos os peixes lá na praia. É porque ele tinha algo maior do que a pesca. Ele tinha descoberto algo maior. Ele tinha recebido um presente melhor do que a pesca. Eu creio que naquela hora Pedro entendeu que Jesus era o Messias prometido e aguardado pelo povo de Israel. É por isso que ele vai fazer essa oração tão estranha: Jesus, vai embora, porque eu sou um pecador, eu não sou digno de ficar do lado do Messias. E de repente Jesus diz assim para ele: não fica com medo não, Pedro, eu tenho algo maior para você, mais do que esses 2 barcos cheios de peixes, mais do que pescar cardume. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu acho que Pedro não entendeu nada, sinceramente. Eu acho que naquele instante Pedro não tinha a dimensão do que significava esse convite de Jesus. O que significaria para aquele homem ser um pescador de homens? O que significa? Eu não sei, mas eu sei que o Messias, o Filho de Deus encarnado, está me chamando e está desejando que eu seja cooperador dele em alguma coisa. Eu não tenho a mínima ideia do que significa ser pescador de homem, mas estou junto, e eu não largo mais desse homem, porque é um privilégio tremendo andar, viver, adorar, seguir Jesus de pertinho. E aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai entender o que significa ser pescador de homens. Sabe quando eu acho que Pedro vai entender o que significa ser pescador de homens? Quando Jesus ressuscita, encontra-o nesse mesmo lugar, e ele pesca pela segunda vez. Agora não são mais cardume para encher 2 barcos, mas 153 grandes peixes.
E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele vai responder 3 vezes a essa pergunta de Jesus, e Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeirinhos. Eu creio que só depois de 3 anos, quando Jesus sobe aos céus, e ele começa agora a pregar o Evangelho e cuidar da igreja do Senhor na cidade de Jerusalém, é que ele vai entender a dimensão dessa palavra. Mas o importante é que, apesar dele não entender tudo o que significava esse convite, ele estava disposto a deixar o barquinho, os peixinhos, tudo para trás, porque ele conhecia quem estava fazendo o convite a ele. Eu quero dizer para você que na sua vida é assim, na minha vida também é assim. Às vezes nós não temos a dimensão do que Deus vai fazer. Às vezes Deus nos chama, e diante desse chamado, e diante da revelação da grandeza de Deus, nós temos alguns sentimentos muito parecidos com o de Pedro. Nós nos sentimos pequenininhos demais, impotentes demais, incapazes demais, pecadores demais, ou simplesmente a gente tem medo. Medo de começar de novo, medo de deixar o peixinho na praia e não ter peixinho para amanhã, medo de largar os barcos e as redes, medo de seguir Jesus de perto, medo de não saber para onde vai, como vai ser, de que jeito vai ser. A gente tem medo. E aí então são importantes essas 2 palavras de Jesus: não temas. Por quê? Porque você vai estar comigo, o problema é meu. Não temas, você vai estar comigo, o problema é meu, eu sou o Senhor. Uma vez eu estava tão angustiado, e estava orando, pedindo respostas de Deus por alguns problemas que estavam acontecendo, e aí eu estava lendo um devocionário, e essa é uma das maneiras que às vezes Deus usa, né? Uma palavra que está escrita num devocionário e toca no teu coração, e naquele devocionário dizia assim: não queira ser o cabeça, Jesus é o cabeça, só o siga. E aí eu fiquei pensando, que coisa, eu estou querendo resolver o problema quando não sou eu que resolvo, eu só tenho que seguir Jesus. Então, Senhor, Tu és o cabeça, eu vou Te seguir. Qual é a próxima ordem? Estou aqui. É muito mais simples. Eu posso descarregar o peso que está sobre os meus ombros e confiar na graça do Senhor sobre a minha vida, porque Ele é o Senhor da minha vida. E Ele pode dizer para mim: não temas, você não é o cabeça, você não é o chefe da pescaria, não, Jesus é o Senhor da tua vida. E sabe qual foi a segunda palavra para ele? Foi: vou te fazer pescador de homens. Eu vou mudar o propósito da tua vida. Eu vou mudar o propósito da tua vida. Sabe, queridos, quando a gente anda pelas águas profundas, a gente vai ouvir chamados de Deus. E esses chamados de Deus vão nos levar a entender que o Senhor vai mudar os propósitos da nossa vida. E a gente vai compreender que a bênção não está naquilo que eu estou buscando ou precisando. A bênção não é o peixe. A bênção não é a cura que você precisa. A bênção não é a resposta financeira que você está buscando. A bênção não é a situação na tua casa, que Ele pode e vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer os cardumes chegarem. Mas a verdadeira bênção é o Senhor que te convida para mudar de propósito de vida.
E é por isso que quando ele pega todos os peixes, ele deixa tudo na praia. Ele diz: eu vou seguir Jesus de perto, aonde ele for, porque eu não vou perder a bênção de ficar perto do Messias, aguardado de Israel, Senhor da nossa vida. Às vezes a gente alcança algumas coisas preciosas e descobre que elas não são as mais preciosas para nós. Já contei isso aqui, mas ela tem um profundo significado para mim. Me permitam repetir isso para vocês. Anos atrás, antes de ser pastor dessa igreja, o curso de teologia não era reconhecido pelo MEC. Até algumas pessoas um dia me questionaram publicamente, aí em 2010, naquela confusão toda, por que eu era doutor em teologia e não tinha o registro não sei o que lá. Porque na época que eu fiz o doutorado em teologia, a teologia não era reconhecida pelo MEC, era um curso livre, não é? Então havia todos esses graus, mas ele não era reconhecido. Depois é que foi. Então convalidei o meu curso, mas não os títulos posteriores. Mas um sonho que eu tinha era ter uma faculdade que valia alguma coisa, né? Porque eu dizia assim: estudei tanto e não tem nada que vale alguma coisa. E aí eu sonhei em fazer um curso de psicologia. Entrei no curso de psicologia por milagre, porque depois de muitos anos sem você estudar e passar no vestibular sem fazer nada, porque eu decidi fazer o vestibular na noite anterior, eu tinha feito a inscrição, tinha desistido, na noite anterior eu fui fazer o vestibular, e aí então voltei para casa de uma viagem e disse: agora eu vou estudar, né? E fiquei estudando até umas 2 da manhã e depois fui. Deus é tão bom que uma das coisas que eu estudei caiu na prova, o cara pegou do mesmo livro que eu tinha estudado. Então Deus é bom, né? Eu sei que foi milagre, né? Entrei, não tinha dinheiro para pagar o curso. Alguém foi lá e disse: vou pagar o custo, pastor, do seu curso, pastor. Pagou as mensalidades para mim. Quando eu tinha estudado 6 meses desse curso, essa igreja me convidou para assumir o ministério. Eu orei e Deus falou, não é? Vai, está na hora. E eu tinha feito um pacto com Deus, que se um dia Deus me pedisse aquele curso, eu estaria disposto a entregar. Só que eu não acreditei que Deus ia pedir tão rápido, 6 meses, não é? E assim aconteceu. E eu me lembro do dia que eu entreguei, assinei a minha carta lá de desistência do curso, né? E ainda a pessoa foi muito firme, falou: sabe o que significa isso? Falei: não, o que é que significa? Eu vou naquela gaveta, pego a sua ficha, e para nós você nunca existiu, você nunca entrou aqui dentro. Eu entendi, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo, sabe por quê? Porque a bênção não é uma resposta de uma oração, nem um milagre que possa acontecer na nossa vida, nem um sonho que você alcança. A bênção é aquele que ouve a sua oração, que caminha contigo, que ministra na tua vida, que é a resposta todo o tempo, todo dia, por toda a história. Ele é a resposta, e é isso que nos basta. E então Pedro olha lá o barquinho, os 2 barquinhos, as redes, os peixes, e vai embora. Eu não sei o que a mulher de Pedro falou. Às vezes eu fico perguntando, por que não está na Bíblia, né? Porque eu acho que seria talvez um questionamento: homem, o que você vai fazer? Vai largar tudo esse peixe aí? Para pensar. Mas naquela hora não dava para ouvir mais ninguém, a não ser a voz do Espírito Santo no coração da gente. E o que eu queria dizer para você nessa noite é que vá para as águas profundas do relacionamento com Deus, porque ali, quando a gente está lá, a bênção não fica só para a gente, a bênção se espalha ao redor da gente. E quando você estiver nas águas profundas, você vai entender algo tremendo. Quem é o teu Senhor?
a suficiência dEle, o poder dEle, e que não existe bênção maior, nem bênção melhor do que a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Agora, se a gente fica só na beira, ou se a gente só leva o barquinho um pouquinho ali para Jesus fazer uma mensagem, mas se a gente não se aventura a entrar nas águas profundas, a andar com Jesus, a ouvir a voz dEle, a sentir a sua presença, a largar tudo para servi-lo, a gente não vai desfrutar do mais abundantemente além que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa noite eu queria terminar orando com você, e orando para que o mais abundante das águas profundas com Deus possa estar sobre a sua vida. O mais abundante da graça de Deus esteja sobre você. E se você está preocupado com os peixes, não dá bola para eles não, porque eles não valem nada, querido. Peixe, você vai vender ou tem que comer o cardume inteiro, porque vai apodrecer. E se você tentar comer o cardume inteiro, você vai se enjoar, que nunca mais vai querer peixe na tua vida. Não é verdade? Então, não se preocupa com os peixes. Ah, mas e os equipamentos todos? Não se preocupa, porque aquilo que Deus tem para você é maior. Talvez você seja uma daquelas pessoas que Deus está falando há muito tempo para você se aventurar na obra ministerial. Essa semana conversei com um casal precioso, membro da nossa igreja, alunos do CFM, que Deus está tocando o coração deles, e os dois são profissionais e estão indo para ser missionários na China, estão largando tudo. E aí conversei com eles e falei assim: vocês estão entendendo? Você vai largar o teu emprego, não tem sustento garantido, vocês vão fazer um curso de 6 meses no Rio de Janeiro, vão morar num quarto, porque vocês não vão ter casa lá durante 6 meses. E quando terminar o curso, não sei se você vai poder ser mandado, porque não sei se você vai ter visto, não sei se você vai ter dinheiro para se sustentar. Você está entendendo bem? Estamos entendendo perfeitamente. Mas nós sabemos o que Deus falou conosco, que agora é a hora. E estão indo. Eles são como Pedro. De que vale o peixe? De que vale o barco? Eu descobri algo maior, que Jesus tem um novo propósito para mim. E quando a gente descobre esse algo maior, ninguém segura a gente não. E sabe, eu tenho certeza que, como Pedro, esse casal também não tem a mínima dimensão do que vai acontecer. Como eu não tinha, quando Deus chamou-me para o ministério com 12 anos, eu estava morrendo de medo. E eu falei: quando eu crescer, o Senhor fala comigo. Ele falou: não, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi e te separei. Você vai falar o que eu te mandar falar. Você vai para onde eu te mandar ir, porque eu te constituí como profeta. Vem. Cada um tem a sua história, você tem a sua. Ela não é maior nem menor do que a de ninguém, ela é sua. Mas quando você ouvir a voz do Espírito, quando você ouvir a voz do Espírito, quando você entender quem é o Senhor da tua vida, não se preocupa com o peixe, com o barquinho, com a rede. Coloca os teus olhos em Jesus e segue Jesus. Essa foi uma lição tão importante para Pedro, que até quando ele não estava preparado, ele tentou seguir Jesus. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus de longe. Ele não teve coragem de seguir de perto, mas ele não queria perder Jesus de vista. E é por isso que
que mesmo tendo negado 3 vezes Jesus naquela noite, naquele momento que o galo cantou, o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, e naquele instante, sem palavras, ele foi tocado ao arrependimento, e ele caiu na presença do Senhor outra vez. Se você é alguém que está tentando seguir Jesus de longe, eu quero dizer, não funciona, porque o olhar de Jesus vai te encontrar onde você estiver, filho. E se você já descobriu que Ele é o Senhor, quando o olhar de Jesus se encontrar com o teu, você vai entender que o Senhor está dizendo: estou te esperando, volta para mim, porque a obra não terminou, eu ainda não te fiz o pescador de homens que eu quero que você seja. Vamos orar a Deus, fica de pé, vamos orar ao Senhor agora. Quero orar por você. O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite? Sabe o que eu creio? É que toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, Deus fala alguma coisa conosco. Alguma coisa Deus falou com você. Pode parecer às vezes que esse culto não tinha nada que ver com você, mas às vezes uma palavra, uma expressão, um pensamento, uma ilustração foi suficiente para Deus tocar o teu coração. Não é verdade isso? Então responde aquilo que o Espírito Santo falou com você. Eu não sei o que é, mas responde. O que o Espírito falou para você? Então agora é a tua hora de responder. Jesus já entrou no barquinho, já te levou para as águas profundas, já fez você lançar a rede. Agora é a tua hora. E pode parecer uma tolice o que você vai responder, não faz mal, porque se for uma tolice, como Pedro falou, vai embora Jesus, não aguento. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, não temas, vou mudar o propósito da tua vida. O importante é que ele respondeu, e na sinceridade do coração dele, Deus trabalhou na vida desse homem. Senhor Jesus, nós estamos em pé na tua presença, ouvindo a voz do teu Espírito Santo. Nós ansiamos por ver, Senhor, a tua bênção se espalhando através de nós. Nós ansiamos por entender a tua grandeza, a ter os nossos olhos abertos para perceber que tu és o Senhor. Alguns de nós estamos focados, Senhor, só na pesca, só no peixe, só na rede, só no barco, e nos comparativos disso com a nossa vida, o trabalho, a família, as lutas, os medos, as dificuldades, os confrontos e conflitos. Senhor, abre os nossos olhos para ver quem está conosco no barquinho. Abre os nossos olhos para entender por que o Senhor nos leva às águas profundas. Abre os nossos olhos para ouvir o teu chamado, mas abre o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para deixar tudo na praia, para seguir o Senhor de perto, no lugar que o Senhor tem para nós e no propósito que tu tens para as nossas vidas. Nesta hora, Pai, derrama a tua bênção sobre esse teu povo, que eles sejam os propagadores dessa bênção na sua casa. E se há alguma família aqui, Senhor, que essa bênção não chegou por alguma razão, quem sabe até pela luta de um coração, ó Pai, em nome de Jesus, faz chegar essa bênção agora, que essa bênção se espalhe. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não fez aquela entrega total, absoluta, mas Senhor ainda está pensando no peixinho que está na praia. Ah, Jesus, revela a tua glória, revela a tua glória, para que eles possam entender que vale a pena estar com aquele que é poderoso o suficiente para pegar 2 peixinhos e multiplicá-los para sustentar multidões. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso para chamar os cardumes
Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer os cegos verem. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, os coxos andarem. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador amado, o Messias, a verdadeira bênção do Pai para nós. Fica conosco e leva-nos para os nossos lares guardados na tua paz. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Adore ao Senhor em pé como você está nessa última canção. Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra e proclame força e poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar, com o som diz teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Só você cantando. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra e proclame força e poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar, com o som de teu nome. Cantos alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas
você sai daqui essa noite, né? Crendo nas promessas de Deus incomparáveis para a sua vida. Que como o salmista diz, chegar em casa, posso me deitar e descansar, porque eu sei que o Senhor é comigo. E a minha noite Ele estará me sustentando e me guardando. E a certeza, quando você levantar amanhã de manhã, o Senhor está ali presente. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Vai na paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo esteja agindo no seu dia a dia, queridos. Deus abençoe. Até quarta-feira, aqui na nossa vigília, às 20 horas, vai ser um tempo precioso na presença de Deus. Deus abençoe. Deus bondoso é.